O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou amaldiçoa a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis perceber de mim, Corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Reunidos nesta manhã de terça-feira, esse dia 6, celebrando o dia de São Paulo e seus companheiros, estamos ao redor da Palavra de Deus, escutando aquilo que Jesus quis dizer para cada um de nós, que Ele disse a cada um de nós. A Palavra de Deus hoje vai falar sobre como deve ser o culto a Deus e as coisas sagradas. O culto a Deus não se diz respeito somente às tradições, ou seja, só aquilo que é costume, mas vai muito além disso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é surpreendido hoje por alguns questionamentos, Por exemplo, na cultura ali judaica, naquela lei, tudo teria que ser da maneira lícita. Para se alimentarem, teria que lavar as mãos, tudo no maior rigor, Tudo bem idealizado. Mas aí Jesus é afrontado e ele é perguntado por que os seus discípulos não fazem assim, não seguem a lei. E Jesus disse assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. O que Jesus quis dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus disse diretamente, através dessa palavra, que muitos o louvam com os lábios, mas esquecem de louvá-lo com o coração. O que isso quer dizer para nós? Que muitas das vezes aquele povo seguia tão à risca a tradição, coisas simples, coisas banais, mas deixavam o essencial de lado. Deixavam de viver o reino dos céus de lado. Ou seja, descumpriam os mandamentos, inclusive o mandamento da lei de Moisés, que é honrar teu pai e honrar a tua mãe. Deixavam de lado, distorciam, mas seguiam à risca as tradições. E Jesus repreende-os. O próprio Jesus diz: olha como Moisés ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe vai morrer, deve morrer. E vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe:
O sustento que vós podereis receber de mim, Corbã, isto é consagrado a Deus. Ah, queridos irmãos e queridas irmãs, aqui no último versículo, fecha para a gente no 13, dizendo assim: assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Ele levava a tradição, o costume, aquilo que era lícito diante deles, mas em contrapartida, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus eram esvaziados. Assim não deve ser no meio cristão. Não é assim que deve ser no meio cristão. Tudo que nós fazemos é pela honra e pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso colocar um costume acima disso. Não posso colocar os meus costumes pessoais acima disso, não. Eu tenho que saber qual é o meu lugar como cristão e como cristã. E o próprio Jesus disse aqui, né? Não é para a gente louvar a Deus com os lábios, porque isso é muito fácil. É muito fácil isso daí. Mas é para a gente louvar a Deus através do coração e através das nossas ações. É as ações que nos aproximam do Senhor. Não é a tradição, não é as nossas culturas pessoais, mas é a oração, é a busca constante de estar alinhado com aquilo que Jesus Cristo pede a cada um de nós. Este é, meu irmão, minha irmã, o Evangelho desta terça-feira, desse dia 6, e que o seu dia seja abençoado. Medita essa palavra no seu coração. Vamos juntos servir a Deus com o nosso coração, com a nossa vida, com aquilo que a gente pode oferecer a Ele, e não somente com os nossos lábios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, abençoe a sua casa e abençoe a sua família. Não esqueça de curtir, compartilhar, evangelize comigo. Fique com Deus, um beijo no seu coração e até amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Amém.